A imprensa do mundo inteiro repercutiu os protestos nas ruas brasileiras com manchetes nas capas dos jornais. A mídia nacional abriu todo o espaço disponível e ofuscou até a cobertura da Copa das Confederações. Os políticos cederam às exigências dos manifestantes e reduziram as passagens. Diante da gravidade dos acontecimentos, a presidente Dilma falou à nação em cadeia nacional. Ela convocou oposição e aliados para estabelecer acordos por uma reforma política. No Reino Unido, em Londres, o correspondente Cílio Bocaneira nos mostra como a imprensa retratou os protestos no Brasil. A mídia europeia hesitou nos primeiros momentos dos protestos de rua no Brasil, mas logo percebeu a dimensão enorme do fenômeno e aí então passou a cobrir. As TVs usaram imagens adquiridas das emissoras brasileiras e cobriram em grande parte com narrações feitas daqui, sem repórteres no local. São poucas as que têm representantes aí, correspondentes. Os jornais também demoraram um pouco, deram pequenos registros, mas acabaram entrando mais forte no assunto no meio da semana. Bem representativa foi, por exemplo, esta página inteira do diário The Guardian, de linha editorial centro-esquerda, e habitual simpatia por movimentos populares. Em termos de conteúdo, o que se percebe na cobertura aqui parece com as primeiras reações aos movimentos recentes desse tipo, desde a Primavera Árabe até o Occupy Wall Street americano e os protestos na Turquia. No caso do Brasil, a mídia aqui citou os aumentos das passagens de ônibus, os gastos com a Copa do Mundo e Olimpíada, mas logo perceberam outros alvos, como corrupção, descrença nos políticos, problemas de saúde e educação, tudo que as pessoas reunidas na rua reivindicavam. O uso da violência apareceu, embora por uma minoria, mas é inescapável como atração para a mídia numa cobertura desse tipo. É o que mais chama atenção, afinal de contas. É mais dinâmico, visual, choca. Mas a cobertura aqui fora tem deixado claro que a explosão nas ruas brasileiras reflete uma insatisfação popular que surpreendeu as autoridades. E elas terão de responder. Bem-vindos todos vocês, minha saudação a todos vocês, bem-vindos ao Globo News Painel. Como sempre aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. O Brasil teve uma semana histórica essa semana que passou. Nós registramos as maiores, ou melhor, o maior conjunto de manifestações de rua da nossa história recente. É o tema desta edição. Nós vamos tentar explorar não só as razões de uma onda de protesto dessa magnitude, mas para onde ela nos leva. 3 são os nossos convidados aqui para discutir conosco a situação política e social brasileira. Eu começo a apresentação dos nossos participantes por um colega meu, pelo jornalista espanhol Juan Arias. Ele é também escritor, ele é o correspondente do jornal El País, é o jornal mais importante do mundo em idioma espanhol. E se não existisse um tipo de repressão dura ao movimento do passe livre, provavelmente nós não teríamos a repressão. Consequência disso é que o mundo político está atônito, completamente atônito, porque evidentemente é um fato novo, é um cisne negro, né? É um fato inesperado e que tem profundas repercussões políticas e que pode até ser considerado, não digo num sentido amplo e hegemônico, mas uma espécie de despertar da cidadania, ou pelo menos um despertar de setores da cidadania. Juan, despertar da cidadania, um dos pontos que você levantou 2 anos atrás já, por que os brasileiros não se indignam. Você se arrisca a tentar antecipar em que tipo de movimento que esses protestos agora desaguam? Sim, eu acho que cada vez vai ser mais amplo, porque tem uma insatisfação de fundo, isso está claro. Aí eu perguntei a um médico, como você faria, como medicina, como medicamente, que este problema que está surgindo? É um vírus, é uma bactéria? Que aconteceu nas sociedades brasileiras que de repente, ele falou uma coisa muito tremenda, é uma falência múltipla de órgãos. Ou seja, de instituições. Exato. E leva a morte. É
todo que está, a un certo punto, os brasileiros tomaron conciencia de que ten unha deficiencia das instituciones, do mundo político, e a corrupción, e que os recursos non se gastan como deberían ser. As persoas ten que pensar tamén que os pobres, cando se fala que ten moita violencia nestas manifestaciones, mas eu son aquí 15 anos, eu moro en un lugar pequeno, estou con persoas que son relativamente pobres. Os pobres sofren unha violencia institucional continua. Cuando van a un hospital están horas, días esperando para cosa. Cuando van os fillos á escola, despois de 6 anos, non saben ler nen escrever. Quando tem a violência nas favelas que eles vivem... Mas então, é essa indignação que você detectou? Essa indignação total, eu acho que é uma insatisfação completa, mas eu acho que é positiva. É positiva no sentido que o brasileiro, por que tantos anos tinha isso e aceitava esta coisa? Porque agora tem mais consciência social. Eu falei que esta coisa, de alguma forma, o responsável é o Lula. É o Lula porque deu a este país en esos 10 anos unha subida de conciencia. E agora queren máis. Entonces, os pobres que non tiñan nada, agora ten unha geladeira, ten unha televisión, ten un carriño, unha moto, mas queren máis. Queren que o meu fillo vá na escola, que vá na universidade. Eu quero o que eu non teve, quero para o meu fillo, non basta isso. Então, É interessantíssimo ver como os estrangeiros nos veem. O Juan Arias é um observador agudo da cena brasileira há muitos anos, como ele acabou de dizer, 15 anos olhando para nós, de fora para dentro. E quando a gente vê as manifestações de rua, não é exatamente a figura da pessoa pobre. Pelo menos não naquelas instâncias razoavelmente organizadas. Ao contrário, parece haver um consenso que há uma classe média. É uma classe média defendendo a si mesma, ou, para usar uma expressão que o Juan Arias acabou de utilizar, Pondé, há uma nova consciência social? Son opositores al gobierno nacional de Brasil. Para la aclaración, por lo que ahora sí van a ver del señor Jaguar. Mas, afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Usted prestó atención a lo que decía este señor. 48 horas después, 2 o 3 días más tarde, advierten que la movida es muy interesante para poder ir contra el gobierno de Dilma Rousseff. Y entonces el discurso es este. Vamos agora ao comentário de Arnaldo Jabor. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Nós temos democracia desde 1985, mas democracia se aperfeiçoa, senão decai. Entre nós, quase tudo acabava ou em pizza ou em paralisia entre os 3 poderes. O Brasil parecia desabitado politicamente. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Só há 2 perigos, a tentação da violência e o vazio.
Se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. É preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos, agora temos de formar una república. Se puede creer. Bueno, aquí los medios también, los dominantes, tienen un problema con Brasil, porque toda la vida lo ponen como ejemplo. Brasil no tiene retenciones, por ejemplo. Brasil permite que entren capitales golondrinas, que vienen a hacer su negocio, inversiones rápidas para hacer una diferencia. Entonces el establishment lo mira bastante bien a ese Brasil que de todas maneras, por supuesto, tiene en ese país, en esta presidenta, como antes en Lula, un aliado muy importante, el gobierno argentino. Pero siempre están elogiando a Brasil para cotejar con lo que no les gusta de la Argentina. Ahora están un poco desorientados porque ven que en Brasil había otro tipo de problemas subterráneamente. Pero eso pasa con el periodismo de aquí. Nosotros quisimos presentarles algo sobre los cambios de el señor que opina en O Globo. Lo que dijo primero y lo que señaló 48 horas después, pero armado por nosotros, para que se tenga una idea de cómo el hombre supo cambiar. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a República paralisada por interesses partidários ou privados. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos, agora temos de formar uma república. Por esto es que O Globo, bueno, entre otras cosas por esto, merece una repulsa que les ha llegado a las propias veredas de donde tienen sus estudios, y haciendo una transmisión se toparon con esto hace pocos días. A gente agora vai a Brasília, capital federal. A multidão continua ocupando a Marquise, a área em volta do Congresso Nacional, e quem acompanha a manifestação em Brasília é o repórter Marcelo Cosme. Mostra pra gente como é que está a situação aí no Congresso, Marcelo. Olha só, eles estão concentrados na chapelaria, que é a parte onde entram os deputados. Às vezes tem corre-corre para cá, corre-corre para lá, mas nesse momento a situação é mais pacífica, apenas um grupo mais isolado que acaba fazendo uma manifestação por aqui. O que a gente tem por parte da PM? A PM disse que são mais ou menos 5.000 pessoas que estão fazendo essa manifestação por aqui, e agora a gente vê como foi ao longo do dia de hoje na reportagem de Lívia Veiga. Volvé a estudios, por favor, le gritaban desesperadamente, salí de ahí. Pero no es fácil porque hay gente que se ha dado cuenta de que O Globo miente. Una frase, una idea que seguramente ustedes conocen y pueden asociar con medios de la Argentina, por ejemplo. A ver cómo lo dicen.
chegou aqui e não conseguiu fazer a reportagem que queria fazer. Ninguém deixou. Vocês viram aí um pedaço. Deve estar indo embora agora. Novos tempos. Ellos tienen un evidente malestar, hablo de los medios, con la democracia. Pero los pueblos también tienen un cierto malestar con los periodismos dominantes de nuestra América Latina y su gran capitán internacional que es la CNN. Vamos a hacer una pausa.